boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Você nos vê pelo Instagram, imagens também do Facebook e do nosso canal do YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir, fazendo perguntas para os nossos participantes, os nossos convidados. O WhatsApp é o número 973350038, 973350038. E nas redes sociais, pessoal, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Combinado? Hoje é terça-feira, programa Gente que Fala dedicado à área da comunicação, sempre com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. 15 graus de temperatura em São Paulo, e para a gente aquecer aqui a nossa conversa, o nosso debate, eu vou formar aqui a nossa bancada. Primeiramente, o prazer de receber Aldo Rebelo, ex-deputado federal, ex-presidente da Câmara dos Deputados, foi ministro também de diversas pastas, ministro da Coordenação Política e Relações Institucionais, do Esporte, da Ciência, Tecnologia e Inovação, também da Defesa. Boa tarde, ministro Aldo Rebelo. Como estão as coisas? Tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde, Mauro. É uma alegria poder encontrá-lo aqui. Um abraço também ao nosso querido Fausto Camunha e um abraço a todos. Muito obrigado pela presença. Eu sigo aqui com a formação do nosso time para a conversa de hoje. O Tony Mastaler, ator, publicitário. O Tony é diretor e criador de estratégias de marketing político. Tudo bem, Tony? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Tudo bom? Prazer estar aqui com o Aldo, que é um cara que eu sempre, pude acompanhar na vida e acho uma referência maravilhosa, principalmente para os momentos do Brasil de hoje. O Walter, o Fabiano também, que, mais ligados à minha área aqui, que a gente sempre faz o bate-bola, tenho certeza que será um excelente programa. Eu mesmo já estou ansioso. Seguindo aqui com o Walter Lagoa, preparador de lideranças, com foco na comunicação. Boa tarde, Walter, tudo bem? Seu microfone fechado, Walter. Vá lá. Pronto, tecnicamente, agora boa tarde a todos. Boa tarde, ministro, também um prazer tê-lo aqui. Fabiano, Tony, bom, estamos aí para discutir as questões do dia. E também com a gente o Fabiano Caldeira, publicitário, especialista em marketing político e posicionamento de marca. Boa tarde, Fabiano Caldeira, como está? Tudo bom, Mauro? Um abraço aí para vocês, Walter, meu amigo Tony, em especial o nosso querido ministro. Só lembrar o ministro aqui, é muito bacana estar presente numa bancada com o nosso querido Aldo. Eu que já fiz campanha para o Aldo, hein? Em 2010, junto com Lilian Martins. Com certeza o Aldo vai lembrar, uma grande companheira nossa, que era secretária de formação do PCdoB, antigamente. E é uma alegria estar junto com o deputado aqui, com o ministro. Muito bem, 12:04, vamos aqui então ao nosso primeiro assunto dessa edição do programa Gente que Fala, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, sempre às terças-feiras por aqui. Ministro Aldo Rebelo acaba de lançar o livro O Quinto Movimento, Propostas para uma Construção Inacabada, que trata da questão nacional a partir da necessidade de uma reflexão para a retomada da construção do Brasil pós-pandemia, considerando o desenvolvimento econômico, científico, tecnológico e social, combinados com a projeção de poder diplomático e militar em harmonia com as legítimas aspirações nacionais. Ministro Aldo Rebelo, quem são os atores, ou quais seriam os atores deste quinto movimento para a retomada da construção do Brasil pós-pandemia? Quem que o senhor coloca aí no horizonte? Mais uma vez, boa tarde, Walter. Boa tarde ao Fabiano, boa tarde ao Tony, Mauro, aliás, boa tarde. Muito obrigado pela lembrança da minha querida companheira, saudosa Lilian Martins, professora, formada em História pela USP, que nos deixou uma grande brasileira, uma grande militante. O quinto movimento, na verdade, é a reunião de dois elementos da minha vida. O primeiro são as minhas convicções sobre o Brasil,
sobre a formação do nosso país, sobre a nossa identidade, a nossa memória, a nossa história, a nossa cultura. A convicção do meu nacionalismo, um nacionalismo democrático, um nacionalismo defensivo, um nacionalismo para defender os nossos interesses. E o outro elemento são as minhas experiências na vida, desde os bancos escolares, diretoria de centro acadêmico, presidência de UNE, os mandatos parlamentares, a presidência da Câmara, os 4 ministérios que eu ocupei, a Casa Civil aqui no governo de São Paulo, e que foram postos de observação que me permitiram uma leitura do país, dos seus caminhos. O quinto movimento necessita, pelo menos sucintamente, uma explicação dos 4 movimentos anteriores, Claro. Que eu descrevo no livro como sendo o primeiro da nossa formação, da geografia, da base física do território, do ano 0 de 1500 até 1750, que é o Tratado de Madrid, que nos deu praticamente as fronteiras atuais do nosso país. O segundo movimento são as jornadas da independência, passando pela revolta de Vila Rica, a Conjuração Mineira, a revolta dos alfaiates, até 1822, com o Dom Pedro, José Bonifácio, a princesa Leopoldina, e as guerras de independência da Bahia, do Maranhão, do Pará. O terceiro movimento é o da consolidação da independência e da unidade do território. Não foi fácil manter esse país unido, atravessando guerras civis simultâneas. Nós chegamos a ter 4 guerras civis ao mesmo tempo, uma no Rio Grande do Sul, com os farrapos, que proclamaram a República, elegeram um presidente, outra na Bahia, a Sabinada, outra no Maranhão, a Balaiada, outra no Pará, a Cabanagem, sem falar na Confederação do Equador, que reuniu $800 mil para comprar armas nos Estados Unidos, pedir reconhecimento diplomático. O Brasil sofreu muito para manter a sua unidade. E foi o terceiro movimento. O quarto é o da República, do Floriano, do Deodoro, que tem o seu apogeu na era Vargas, que atravessa Juscelino, os governos militares, até o governo Lula. E que se encerra nesse momento de desorientação que nós vivemos. O país vive uma catatonia de rumos, não sabe bem o que quer nem para onde ir. E quando eu digo isso, eu não excluo nem governo e nem oposição, tá certo? É uma desorientação geral. Aí eu digo que o quinto movimento é a retomada dessa trajetória anterior, baseada no desenvolvimento, no crescimento da nossa economia, no desenvolvimento. Não tem futuro para o país sem a retomada do crescimento, sem a luta contra as desigualdades que voltaram a crescer recentemente. Infelizmente, você tem num país 60% da população dependendo da ajuda de emergência do governo, é uma anomalia que todo mundo precisa olhar para ver o que é que está acontecendo. E o terceiro é a defesa da democracia, é que o desentendimento entre os poderes termina criando na cabeça da população Forças Armadas, Agricultura, Ciência e Tecnologia. São 21 capítulos nos quais eu trato dessa retomada, da construção inacabada do país, e que dou o nome de quinto movimento porque acho que a história não é uma coisa inerte. Sim. A história é um movimento vivo. Agora, ministro Aldo, para que esse quinto movimento ocorra, qual é o caminho da reorientação, digamos assim? O senhor falou em desorientação, onde o senhor inclui tanto o governo quanto a oposição. Qual é o caminho da reorientação para que o quinto movimento, de fato, dispare e ocorra? Vamos falar primeiro da desorientação. Eu vejo um presidente da República parado diante de uma bandeira dos Estados Unidos, batendo continência, e o filho com o boné de um presidente americano, achando que o nosso futuro, a nossa saída, está num modelo que foi aplicado lá por um partido nos Estados Unidos. Quando eu vejo a oposição, é exatamente a mesma coisa com sinal trocado.
ao invés de ser o Partido Republicano, é o Partido Democrata. Eu vi um manifesto de celebridades progressistas praticamente pedindo a intervenção dos Estados Unidos no Brasil, sugerindo, inclusive, sanções do governo americano contra o Brasil. Ou seja, eu sou oposição ao governo do presidente Bolsonaro e, por causa disso, eu vou ficar querendo que governos estrangeiros apliquem sanções ao Brasil, sanções comerciais, inclusive, contra os nossos produtos. Não, pessoal, isso é uma desorientação. A nossa solução nem está no Partido Republicano, nem no Partido Democrata. A nossa solução está aqui. A nossa solução também não está na diversidade biológica da nossa população, porque agora é o seguinte, é gente querendo fabricar aqui uma guerra de sexos, de gênero e uma guerra de raças, como se o Brasil pudesse reproduzir aqui o modelo americano, de pretos e brancos, numa nação que é miscigenada, que é mestiça, e que se conspira para que isso seja apagado da memória do Brasil, para que a gente seja aqui convertido em uma nação de pretos e brancos, de descendentes de africanos e de europeus, sim, onde a população indígena e a miscigenação não conta. Não, isso desorienta o país, isso divide, isso fragiliza. Não estou dizendo que o combate ao racismo e que a valorização da mulher não sejam coisas importantes, são essenciais. Agora, certo, a agenda que repõe o país no rumo do futuro é a agenda da retomada do crescimento da economia, que ninguém fala, da retomada do desenvolvimento. Não tem solução para nenhuma crise no Brasil se o país não voltar a crescer. Nós vamos enfrentar a crise do desemprego como? Todo dia eu vejo nos jornais que nunca houve tanto desemprego, 14, 15, 20, sabe-se lá quantos milhões de desempregados. Quem é que vai empregar essas pessoas? As prefeituras? Os governos estaduais? Vai todo mundo fazer concurso para um tribunal? Porque aqui é concurso. Tem até a expressão concurseiros. Vai todo mundo entrar num concurso público? Não, se não tiver uma economia privada, dinâmica, gerando empregos e oportunidade para as pessoas, pagando impostos, tributos, para que os municípios, a União e os estados tenham receita, orçamento, não tem saída. Eu fui ministro de 4 pastas. Uma coisa eu aprendi. Quando o país cresce, você tem dinheiro, eu não diria para tudo, mas para quase tudo. Quando o país não cresce, esqueça, não tem dinheiro para nada. Você já começa o ano fazendo contingenciamento, congelando o seu orçamento, porque não entra dinheiro. A União não arrecada. Mas ninguém fala isso. Todo mundo quer discutir diferenças de gênero, de raça, de orientação sexual, de qualquer coisa, e o país mesmo ninguém trata disso, como se tivesse saída para gênero, para raça ou para qualquer coisa, se o país não voltar a crescer. A questão da desigualdade, pelo amor de Deus, eu disse aqui, 60% da população depender de auxílio emergência, ter mais gente no Bolsa Família do que no emprego formal de carteira assinada. Não, pessoal, isso tem uma coisa muito profundamente errada que precisa ser corrigida. E o terceiro eixo da retomada do país, do quinto movimento, é a questão da democracia. Não é a democracia porque é uma escolha. A democracia aqui não é uma opção, ela é um destino. Ou alguém acha que vai impor sua vontade aos demais? Alguém acha isso? Que vai patrocinar e fazer funcionar no Brasil uma ditadura de uma parte da sociedade, de um setor da sociedade, de uma classe, de uma corporação? Não, isso aí não funciona nem em casa, tá certo? Ministro, você tem que ouvir a esposa, tem que ouvir os filhos, a mulher tem que ouvir o marido, os filhos, para poder conduzir uma família. Acha que vai pegar um país de 200 milhões e alguém vai praticar uma ditadura, vai fazer uma arenga nas portas dos quartéis e arranjar uma ditadura para chamar de sua. Não, a democracia aqui é um destino. O país só funciona se tiver instituições que pactuem as diferenças, os desequilíbrios. A democracia é isso. Ministro, 12h15 no programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Ministro Aldo Rebelo, o senhor deu uma entrevista no domingo para o Jornal Diário do Grande ABC, dizendo que é crível a formação de uma terceira via para quebrar a polarização no processo eleitoral de 2022 entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. O senhor destaca a viabilidade
A viabilidade irá sobrevir a quem conseguir capitalizar o plano de retomada do crescimento pós-pandemia, já que, ao que tudo indica, as agendas do governo e do PT ficarão concentradas na pauta identitária, como o senhor já destacou agora nas suas últimas palavras aqui. Nessa entrevista, então, o senhor considerou, em relação à terceira via, que essa opção não se resume a um nome, mas sim uma agenda. A gente vê no Brasil sempre essa questão da política personalista, sempre aparece o nome, não aparece o programa partidário, não aparece a agenda, aparece aquele salvador da pátria. Como é que o senhor enxerga, então, este caminho que o senhor acha viável do encontro da terceira via para 2022 e evitar essa polarização que a gente observa entre Bolsonaro e Lula? Em primeiro lugar, eu quero aqui já destacar que não tenho nenhum problema pessoal com ninguém. Com o presidente Lula, tenho uma relação de gratidão, de afeto, fui ministro dele, fui líder do governo dele, o primeiro líder do governo dele fui eu, fui nomeado ministro por ele, quando eu presidi a Câmara, ele presidia o Poder Executivo, então eu tenho uma relação de apreço por ele. Com o presidente Bolsonaro, eu tenho relações muito boas, convivemos muito bem, nunca tivemos qualquer desentendimento de natureza pessoal. Diferenças políticas são naturais, mas claro, diferenças pessoais nunca tivemos. Tenho por ele apreço, respeito, é o presidente da República, e isso aí, para mim, é uma coisa sagrada. O meu problema, portanto, não é pessoal. Em relação aos nomes que estão aí, na chamada terceira via, são nomes que eu tenho, entre eles, amigos, como o Ciro Gomes, que foi meu contemporâneo de movimento estudantil, o governador Dória, o governador do Rio Grande do Sul, os outros que se apresentam, não sei se o presidente Temer também se apresenta, são todos nomes muito respeitáveis, mas o problema não é de nome, o problema é de projeto. O país não precisa de mais um projeto de poder. O país precisa de um projeto de país que dê prosseguimento ao nosso esforço civilizatório. É isso de que o Brasil precisa no presente momento. E, infelizmente, isso eu não vejo. Eu vejo muito projeto de poder, ou seja, que é um instrumento para você transformar, para você mudar. Daí que eu coloco como a questão central a agenda do país. Qual é a agenda porque reunir forças para eleger um governo é uma tarefa não muito difícil. Você reúne. A eleição sempre aparece um vencedor. Agora, isso é o suficiente? Isso vai mudar o país? Isso vai dar rumo para o país? É como você tirar um carro do atoleiro, mas ele não vai sair do lugar. Tudo bem. Se o problema for derrotar quem está no governo, você pode fazer uma ampla aliança. Entrega a economia para um, entrega o meio ambiente para outro, entrega o programa social para outro, cada um vai ali contemplado com as suas aspirações e o país não sai do lugar. Eu acho que o Brasil precisa de uma transformação profunda nos conceitos e no seu rumo. Ou o Brasil usufrui das riquezas que estão aí imobilizadas, ou nós não saímos do lugar. Essa é a minha impressão. Tony Mastaler, essa agenda de país a qual o ministro Aldo Rebelo se referiu, em vez de agenda de poder, ela depende, de fato, dessa situação de reunião de ideias, e não da política personalista, que é o que a gente costuma ver. Olha, vamos eleger aquele lá porque ele vai dar solução, o salvador da pátria, e o que precisamos é, de fato, uma agenda. Como alcançar isso? Olha, primeiro, assim, que agradável ver uma luz tão boa do ministro. Poxa vida, o Brasil está precisando muito, mas muito, de gente que coloque com a clareza e esse dom que ele tem, as coisas às claras. Fora desse caminho que ele acabou de reportar, não há caminho nenhum. O que a gente vive hoje, com todo o respeito que eu também tenho pelo nosso presidente, afinal de contas, é o presidente eleito, isso merece respeito, que nós sabemos que não é por aí mais. Nós sabemos que não é por aí.
Então, cabe uma luz para que as pessoas voltem a ponderar com mais calma esse desserviço que está acontecendo, essa questão de ficar perdendo tempo em picuinhas e coisas pequenas. E eu me assusto ainda mais quando o ministro coloca isso pelo seguinte: depois de terem essa agenda real, nós vamos ter que comunicar isso ao público, e eu não estou vendo isso em esfera nenhuma. Isso está me apavorando, Mauro. Quer dizer, nós estamos em julho do ano anterior, a um ano que é importante, que tem eleições que se juntam, tudo. Minimamente eu esperava estratégias de comunicação sérias, começando a colocar para as pessoas: olha, o que X pretende é isso, Y pretende... Não! É uma pasmaceira. Eu estou com vergonha disso ultimamente. Sabe, onde está a estratégia de comunicação de gente séria nesse país para começar a colocar a luz sobre essas questões que o ministro acabou de citar? Pelo amor de Deus, eu conclamo as pessoas aqui a ter consciência, senão essas crianças que a gente vê na rua não vão ter futuro para esse país aqui. Nós estamos com esse bando de gente que necessitam do dinheiro público para poder sobreviver. Onde que está o nosso crescimento? Onde está a nossa força? Isso realmente me desespera. E fico mais assustado quando escuto alguém como o Aldo Rebelo, também preocupado. Aí eu falo: meu Deus, então onde nós vamos? Walter Lagoa, para repercutir um ponto que o Tony destacou, essa preocupação também em comunicar à sociedade sobre esta agenda, né? Como fazer isso praticamente um ano antes das eleições. Mauro, é fundamental. A comunicação é feita através de imagens. Se você não cria uma imagem clara do país que você quer, você não tem rumo para seguir. Até na economia, quando você fala em economia, nós precisamos crescer. Você pensa no PIB, você tem um gráfico que você olha: nós queremos isso. Aí tem uma ideia de economia Dunnett, que é sustentável. Você tem a ideia do Dunnett, que é o que você pode criar com os recursos que você tem e onde você dá o mínimo necessário para o cidadão, né? Que é a educação, saúde, os bens mais comuns. Se você não tem uma imagem clara para onde você quer seguir, você está à deriva. E o que nós temos hoje, realmente, nós estamos, assim, parece que vivendo um apagão intelectual e de propostas nesse sentido. E de liderança política. Porque, na verdade, a oposição não fez o seu meia-culpa também de fazer, passar limpo, por exemplo, o PT, olhar um pouquinho também o que aconteceu em algum momento, e os partidos, de maneira geral. A gente não avançou em reforma política, não se fala nem mais em reforma política. Aí não se fala reforma do Estado, educação, tudo que a gente vinha caminhando, se a gente pegar historicamente, vamos lá pegar Fernando Henrique, vamos lá no ensino básico. Depois estamos avançando no ensino médio, ensino universitário, ensino técnico. Teve uma evolução, quer queira, quer não, ao longo de alguns anos, onde tinha um lugar para que a gente caminhava. O ministro depois me corrige, mas teve uma evolução no ensino básico, médio, universitário, na ideia do ensino técnico ao longo do tempo. De repente, isso tudo ruiu. Sabe, o FIES, você não sabe quando acontece, o Enem não sabe quando vai acontecer, de que forma acontece. Então, todo tipo de política pública foi ruindo. Assim, foi desmontada de uma hora para outra e a gente não sabe para onde ir. Fabiano Caldeira, seu olhar sobre esse tema? Seu microfone fechado, Fabiano. Desculpa. Vamos lá. O meu olhar é estratégico e levemente cético. Eu assino embaixo com a análise conjuntural que o ministro expôs, essa dificuldade que nós temos, enquanto até latino-americanos, de entender a questão da agenda, que é uma questão mais estrutural, conjuntural, né? Só que a gente é muito pele, a gente tem o sangue muito quente, e a gente ainda não consegue separar essa questão de agenda, questão temática estratégica, da agenda da questão nominal. Então, eu vejo o seguinte: é praticamente impossível nós pautarmos a sociedade dessa demanda de uma discussão de agenda para o ano que vem. Porém, eu vejo que é fundamental a gente avançar nesse sentido. Eu acho que essa bandeira que o ministro traz é uma bandeira fundamental, essencial, só que, para mim, enquanto profissional de imagem, de marketing, eu vejo que é um trabalho, não é um trabalho para 1, 2 anos, é um trabalho, talvez, para a próxima geração.
Só que a gente não pode abrir mão de fazê-lo imediatamente, hoje, amanhã. Né? Então, é um exercício que a gente tem que trabalhar do pensar estratégico, né? Que aí vem a questão da formação, como o Walter colocou, a questão da educação, que eu acho que a grande revolução passa pela educação, pela formação melhor do nosso povo, mas não dá para fechar os olhos para o ano que vem. Né? Que o ano que vem, só fechando a minha linha de raciocínio, ainda não vejo uma terceira via viável e palpável para disputar contra Lula e contra Bolsonaro, por um ponto prático. Ainda não temos um candidato com o mínimo de carisma necessário para tal. 12h26, no programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, imagens também das redes sociais para você. Nós vamos para o intervalo e em 30 segundinhos a gente volta com a sequência aqui da nossa conversa. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 12h28, de volta com o programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon, aqui em São Paulo, Universal em Santos e também pelas redes sociais. Mais um assunto aqui para a nossa análise e debate, com o aumento do fundo eleitoral para 5 bilhões e 700 milhões de reais, aprovado pelo Congresso na quinta-feira passada, mais 1 bilhão do fundo eleitoral. A campanha eleitoral do ano que vem pode se tornar, em plena pandemia, a mais cara já realizada. Estudo do movimento Transparência Partidária mostra que o Brasil será disparado o campeão desse tipo de gasto, tanto nominalmente quanto proporcionalmente ao seu PIB. O presidente Jair Bolsonaro ameaça vetar o aumento, aprovado tanto por sua base eleitoral e por seus filhos, mas ainda não anunciou a sua decisão. Fabiano, é o seguinte aqui. O presidente ainda não sabe o que vai fazer, tratou isso no final de semana como casca de banana, enfim. Ele não sabe se agrada a base, se agrada os filhos, se agrada um lado ou outro. O fato é que quem se preocupa muito em agradar a todos acaba não agradando ninguém. Mas, pela regra, 20% dos recursos desse fundo partidário são divididos em partes iguais para todos os partidos, e os outros 80% proporcionalmente ao número de deputados federais de cada partido. Vamos considerar aqui que a oposição, o PT exatamente, tem o maior número de cadeiras na Câmara Federal. Então, estaria o presidente Bolsonaro preocupado, na verdade, em dar boa parte deste dinheiro à oposição, ao PT especificamente? Ô Mauro, sem dúvida, é mais ou menos, é uma continuidade do que a gente estava falando no primeiro bloco. Como a gente não tem essa preocupação estratégica da agenda, tudo vira peleja eleitoral. E aí o horizonte fica muito curto, é sempre o próximo ano. E o nosso presidente, preocupado e preso a essa lógica, infelizmente, está fazendo o jogo meramente eleitoral. Né? Então, assim, ele, do ponto de vista de opinião pública, seria muito importante ele rechaçar com força esse aumento do fundo eleitoral. Mas, para quem conhece os bastidores de Brasília, isso aí sabe que ele teria um prejuízo muito grande, né, dentro dos bastidores ali do Congresso. Então, ele fica... o presidente hoje, salvo todo o respeito e decoro que nós temos pela figura do presidente da República, ele não sabe se ele governa ou se ele já faz pré-campanha. E, na verdade, ele está optando por fazer campanha porque o nosso calendário exige isso. Né? Então, de fato, existe aí uma pressão, como falar,
intracorporis, né, dentro dos bastidores do Congresso, para que isso seja votado. Tanto que ele, quando fala que... como é que ele falou? Tem uma tendência em vetar. Na verdade, quando ele fala tendência em votar, Mauro, isso aí já é uma mini qualitativa. Então, ele fala tendência. Se a equipe dele identifica lá que esse discurso está colando, ele aprofunda o discurso. Se o discurso não está colando, isso aí recua. É uma técnica utilizada na comunicação política, mas que, de fato, enfraquece essa questão mais estratégica de agenda, ou seja, resumindo, para falar o português claro, apequena o nosso país. São números superlativos, ministro Aldo Rebelo, quase 6 bilhões de reais, nas eleições anteriores quase 2, ou seja, temos 3 vezes o valor. O presidente Bolsonaro não sabe ainda o que vai fazer, ele corre risco de agradar quem ele não quer, ou corre risco de não agradar ninguém, uma vez que está querendo agradar todo mundo? A situação do presidente é muito difícil, né? Porque ele vai se contrapor a uma matéria cuja aprovação contou com os votos dos mais aguerridos e dos mais fiéis seguidores do próprio presidente, que são os próprios filhos. Então, todo o pessoal que apoia o presidente Bolsonaro votou nesse fundo eleitoral, o que é um escárnio, é um escândalo, Agora, o problema é o seguinte: acabam com o financiamento privado. E qual é o financiamento que restou? O financiamento público. Tá bem, aí vai discutir se é maior ou se é menor. Partidos que viraram meio de vida. Todo mundo sabe que boa parte desses partidos não tem uma função ideológica. Não existem tantas ideologias correspondentes ao número de partidos que nós temos. O partido virou um meio de vida. Como tem o fundo partidário, você criou um partido, você criou um meio de subsistência para famílias, para grupos, para gente que, ao invés de trabalhar e ir para o mercado, vai fundar um partido que é um meio de vida. Eu acho que isso é uma coisa absurda. Embora, o outro aspecto é que as pessoas se escandalizam com esses 5, 6 bilhões para o fundo eleitoral e não se escandalizam quando o país paga 10, 20, 30, 50 vezes isso em juros para meia dúzia de rentistas. Meia dúzia não, alguns milhares de rentistas, de muito ricos, que têm seu dinheiro aplicado em títulos do governo. Ninguém se escandaliza, a mídia não se escandaliza com isso. Não se escandaliza quando um único banco, tem lucro 3, 4, 5 vezes superiores a essa cifra. Então, embora seja um escárnio, há muito de hipocrisia nisso. Ou seja, você se escandaliza com isso, porque escandalizar com a política é muito simples e muito fácil. Escandalizar com os ganhos do sistema financeiro, com a exploração do tesouro do país para pagar juros extorsivos para meia dúzia de rentistas, ou quando essas corporações, no meio da pandemia, lucram bilhões e bilhões, isso não gera escândalo. Eu acho que o presidente está numa situação difícil, porque gerou um mal-estar muito grande. No meio de uma situação dessa, você destinar, sei lá, 5, 6 bilhões para financiar eleição, mas eu acho que ele vai ter que vetar, na minha opinião, vai ter que vetar. A solução, depois do veto, o próprio Congresso provavelmente vai ter que encontrar. Faltando 25 minutos para 1, no programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, eu vou colocar aqui na nossa conversa o Daniel Matos, advogado, perito judicial, economista, especialista em direito tributário. Boa tarde, Daniel, como está? Boa tarde, Mauro, tudo bem? E você? Estamos bem aqui, tudo ótimo. Daniel, para falar o seguinte, tem um evento mundial ocorrendo aí sobre criptoativos, é o The Bill World. Já começou ou vai começar essa semana, né? Tá acontecendo já, não? Não, começa amanhã, a 1h da tarde, no horário de Brasília. The Bill World é a palavra do Bitcoin, é isso? Isso, é. É um evento que eles fizeram agora para propagar
os criptoativos ao redor do mundo, vão contar com algumas celebridades de mercado financeiro e vai ter um discurso interessante no dia 21, se eu não me engano, é o que encerra o evento, que na verdade, um debate do Elon Musk com o Jack Dorsey, que é o proprietário do Twitter, e isso que é o que está inflando aí as notícias recentemente. São dois superbilionários, né? O Elon e o Jack Dorsey. Isso, e o debate ele é interessante porque recentemente o Elon Musk ele fez alguns tweets, alguns comentários contra a mineração do Bitcoin, de uma forma geral, os criptoativos. Já o Jack Dorsey, ele aprova integralmente os criptoativos como uma plataforma financeira descentralizada, e ele fala que a mineração ela seria bem vista, e eu acredito que esse debate vai ser muito interessante amanhã. Bom, o objetivo como diz o próprio nome, né, de Bill Wood, a palavra do Bitcoin para outros setores, para alcançar um público maior nesse ramo aí do Bitcoin, né? Isso, é para gerar uma maior adesão de entusiastas, investidores ou quaisquer outros tipos de interessados que possam ter nesse mercado bem específico. Tá. Os mercados mundiais em queda, hoje, o que aconteceu? Hoje a gente vê uma recuperação, mas a tendência é que na próxima semana você ainda tem um movimento de queda. O fator principal, eu te diria que seria em razão da nova variante Delta do coronavírus, o que infelizmente vem afetando a perspectiva futura de melhora econômica e os impactos que isso vai ter no desenvolvimento e que logicamente afetou os mercados de uma forma conjunta, eu te diria. Muito bem. Daniel Matos, perito judicial, economista, advogado, especialista em direito tributário. Obrigado pelas análises aqui dessas questões da economia. Semana que vem tem mais. Agradeço, obrigado. Boa tarde aos colegas. 12h38, vamos seguir aqui com mais um assunto. Tony, jornalistas, empresários, ativistas, líderes religiosos e chefes de Estado estão entre os possíveis alvos de espionagem feita com o programa Pegasus, desenvolvido pela israelense NSO Group, segundo reportagem publicada ontem pelo The Guardian. O dispositivo, que não precisa de nenhum clique para invadir celulares, acessou, só que não se sabe se com sucesso ou não, 50 mil números em 45 países. Nomes do Brasil não figuram na lista, mas cabe lembrar que em maio o vereador Carlos Bolsonaro participou de negociações para que o Ministério da Justiça comprasse esse sistema de espionagem, o Pegasus. Se eu olhar sobre esse tema. Eu acho interessantíssimo o devaneio de certas pessoas aqui no Brasil com a questão da informação, a questão da censura, a questão de tudo. Eu acho simplesmente criminoso, né? Com todo respeito à empresa israelense, mas eu acho criminoso. Isso tem que ser bastante bem acompanhado com uma instituição séria e saudável. E que, para que isso ocorra, eu vou voltar o meu holofote de novo ao início do nosso programa, a colocação do ministro, que é assim, nós precisamos começar a ver, porque nós estamos indo por um caminho que já é hoje muito perigoso. Então, para esse caminho, vamos começar a voltar do que a gente precisa falar de coisa séria, gente. O que é coisa séria? E isso é uma coisa bastante séria. E me preocupa, sim, com todo respeito, volto a dizer, pessoas ligadas ao presidente fazendo esse tipo de checagem. Acho um desserviço, acho que teriam coisas mais importantes para o país para ele ocupar o tempo dele agora. Ferramenta sem regulamentação, né, Tony? O que a gente tem que fazer? Tem que abrir os olhos para essas coisas. Elas se aproveitam de brechas dos sistemas operacionais, aí depois as empresas descobrem que houve a brecha e vão corrigir, vão apontar a solução, mas aí o ladrão já entrou em casa, né? Exatamente, já estourou, já entrou, depois você vai pôr a tranca. Tem que tomar um certo cuidado, esse é um debate muito delicado que precisa ser feito, porque é um limite muito perigoso entre você estar cerceando a liberdade e, de outro lado, a sua liberdade ser aviltada. Isso é muito complicado. Há, de novo, que se resgatar um bom senso.
Não é legal. Nós temos um Ministério da Justiça. O Aldo pode falar disso, foi ministro também. Nós temos um Ministério da Defesa. Quer dizer, você sabe o que está acontecendo, tem gente especialista para cuidar disso e proteger o nosso país, as nossas instituições, as nossas empresas de aventureiros. O que eu tenho medo é exatamente essa falta de regulamentação, e aí as pessoas entendem como brechas e entram, fazem o dolo e aí saem ainda com tranquilos, porque não era previsto na lei, e aí ficamos todos nós aí vendidos. Que a sua experiência diz como ex-ministro da Justiça, ministro Aldo? Da Defesa, você quer dizer? Da Defesa, desculpe. A primeira coisa que deve nos chamar a atenção é porque o filho do presidente, que tem um mandato de vereador, mas que não ocupa nenhuma função de Estado, que o credencia a negociar equipamentos para a área de inteligência do governo. Isso deve ser uma atribuição de Estado, ministro da Justiça, ministro da Defesa, Gabinete de Segurança Institucional, no nível do Ministério. Como é que você vai fazer a aquisição de um equipamento que tem esse nível de sofisticação para alcançar informações de cidadãos? E isso vai ser negociado por alguém que não tem nenhuma credencial do ponto de vista de Estado. Filho do presidente é sempre uma pessoa importante. Agora, isso não é o suficiente nem basta para esse tipo de iniciativa. Essa questão, no Brasil, é muito antiga. Para ficar apenas nos episódios mais recentes, registremos aqui que a presidente da República, a presidente Dilma, foi alvo de espionagem. E aí não é diretamente do Estado americano, do governo, porque ali nos Estados Unidos tem essa diferença, governo e Estado. Tem coisas do Estado que o governo nem toma conhecimento, como foi, provavelmente, essa rede de espionagem montada pelo Estado americano e que alcançou chefes de Estado, a presidente Dilma, a primeira-ministra Angela Merkel. Isso já acontece há muito tempo. E acho que isso é uma violação de direitos nacionais, porque o presidente da República não é uma pessoa física que tem a sua imunidade violada. Ela é a pessoa jurídica do Estado Nacional. É o país que está sendo violado quando algum representante do Estado, seja ele presidente da República, ministro, parlamentar, ou instituições como a imprensa. Se você obtém ilegalmente ou acessa ilegalmente informações de um jornalista, você está violando uma instituição que é a imprensa. Você está violando um princípio que é o da liberdade de imprensa. Então, isso é coisa muito grave, que eu acho que o país, basicamente, por conta do ódio, do enfrentamento, que perdeu o limite e a fronteira do interesse comum, terminou tomando conta do país. Certas coisas não são de governo, certas coisas são de Estado. E outras coisas, mais do que de governo e de Estado, são do interesse nacional. A sociedade nacional organiza o Estado cria suas instituições e organiza o governo para dirigir o Estado. Mas a sociedade nacional é que está acima de tudo isso. E ela tem interesses que são comuns, independente de estar no governo, o presidente Bolsonaro, o presidente Lula, o presidente Dilma, o Fernando Henrique, o Itamar, ou amanhã, seja lá quem for, há um interesse, um denominador comum que essas instituições representam e que precisam ser protegidas quando são violadas ou quando o próprio Estado, o governo, se encarrega de violar, ele precisa ser cobrado. Ele não pode promover certo tipo de iniciativas. Faltando 15 minutos para 1 no programa Gente que Fala, mais um assunto por aqui. Ô, Walter, na semana passada, antes da internação do presidente Bolsonaro, o colunista Reinaldo Polito
O Reinaldo Polito... Walter, você está com um tema aí, né? Segue daí que eu estou aqui com um problema aqui na sequência da fala aqui. Vai lá. O Reinaldo Polito estava avaliando um pouco da postura, dos sinais não verbais do presidente Bolsonaro, que ele estava coçando muito as mãos, um pouco desequilibrado na sua forma de falar. E aí ele apontava que estava ali o corpo presente, mas a alma não estava, né? E atribuía isso ao seu problema de saúde. Na verdade, é o seguinte, não existe integração na comunicação do presidente Jair Bolsonaro. Porque que integração de sinais verbais e não verbais? Ele comunica uma coisa através, por exemplo, do gestual, da sua expressão, e outra com a voz. E ele tem dois modos de fazer isso. Normalmente é pela raiva, né? Que ele vem da ironia para a raiva, para a agressão, e outras vezes com piadinhas leves, né? Que ele faz lá no cercadinho dele. Por quê? Porque ele não tem conhecimento técnico, via de regra das coisas que ele fala. Ele não tem conhecimento e base para falar sobre nada. Então ele fala superficialmente sobre as coisas e vai para esse estado mais da pós-verdade, que mistura uma coisa com outra e vem com a emoção. E via de regra são essas duas emoções. Ou ele vai atacar, vai ser violento na sua colocação, está achando que não sei o quê, que vai roubar, que não sei o quê, já gritando, ou ele faz uma piadinha. Aqui, ó, tô com boné, vou ficar sem máscara mesmo. É isso, são essas duas coisas. Por quê? Por falta de conhecimento técnico. Por isso existe essa desintegração. Quando a pessoa não domina o que diz, o corpo entrega. Então, esse nervosismo corporal dele, mexer muito as mãos e tudo mais, vem desse desconforto, porque parece que não cabe muito bem, ele não entendeu que ele é presidente do Brasil ainda. Agora estou bem aqui, já consegui retomar. Problema na fala aqui. Nessa questão... Walter, o Polito disse o seguinte, ele concluiu que parte disso eram sinais de seu problema de saúde, mas ele destacou que... Ele pergunta o seguinte, será que nos próximos dias ele encontrará o equilíbrio em sua comunicação? Você responde isso para o Polito? O que você acha? Ele nunca encontrou, né? Ele nunca teve equilíbrio na sua comunicação. Ele começou falando para um deputado que ele não estupraria ela, parece. Então, dali para frente, a questão do respeito é sempre uma questão delicada, porque ele não age assim com respeito com as pessoas. Ele é muito violento na sua comunicação, ele extrapola todos os limites de suas colocações, e isso tem sido uma via de regra, e a gente aqui do outro lado, até como expressão disso, é muito difícil não entrar também com o fígado nessa resposta, né? Senão a gente acaba já perdendo o valor. E esse é o modus operandi da comunicação dele, é ir pelo fígado mesmo, é causar cortina de fumaça porque não tem substância, quer dividir o país entre comunismo e capitalismo. Olha se é possível, a gente fala disso hoje, né? A gente falando que o país é um país comunista. Quer dizer, é uma retórica tão louca e que parte da população cabe. Eu falo, meu Deus. Mas, assim, ele não vai voltar, né, a boa na sua comunicação, no seu equilíbrio, porque ele não tem. Primeiro, por não ter conhecimento. Segundo, por não entender a função que ele exerce, que é o de presidente da República, e terceiro, a falta de preparo em relação a qualquer matéria, né? Seguindo aqui agora com perguntas da nossa audiência, ministro Aldo, temos várias questões aqui, eu vou pedir brevidade a todos para que a gente consiga cumprir cada uma, tá bom? O seu Jaime do Jardim Bonfilholi, aqui em São Paulo, zona oeste da capital, o ministro Aldo pergunta o que a possível candidatura Lula ganha com declarações públicas feitas dele, do próprio presidente, em defesa de Cuba e de ataques aos Estados Unidos. O Brasil deve orientar a sua ação de governo por relações de Estado. Nós não podemos nos preocupar quem está governando os Estados Unidos, quem está governando Cuba, quem está governando a China. O Brasil tem que manter relações de Estado com todos esses países. A mesma coisa vale aqui para a Venezuela, para a Argentina, para a Bolívia, para o Peru. Esses governos, uma hora, têm presidentes que são de partidos conservadores, ou chamados de direita. Outra hora, esses governos têm presidentes que são de partidos de esquerda, ou chamados progressistas. Para o Brasil, o que importa, meu prezado ouvinte, é se as relações do nosso país, as relações comerciais, as relações de vizinhança,
são boas com esses países, independentemente dos seus governantes. Essa é a minha impressão. Agora, nós vivemos um momento de polarização, onde provavelmente os ataques do presidente Bolsonaro ao regime cubano foram respondidos pelo presidente Lula, que é seu opositor, em defesa, né, do regime de Cuba e em ataque aos Estados Unidos, que também mantém lá um bloqueio ao governo de Cuba, que já dura 60 anos. Eu acho que o Brasil não pode se orientar por ideologia nas relações com os seus vizinhos ou com o mundo. Tem que se orientar pelo pragmatismo e pelos seus próprios interesses. É a minha opinião. Ministro Aldo, também aqui na nossa audiência pelo Facebook, a Vera Lima, e ela pergunta quais são os seus planos pessoais para as eleições de 2022. Né? Lembrando, o senhor foi ministro dos governos Lula e Dilma, foi deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, a última posição política foi aqui em São Paulo, né, como secretário da Casa Civil do governo de São Paulo, do Márcio França. Né? O senhor está sem partido, não? Eu estou sem partido, mas fui, prezado Mauro, prezados Tony, Walter, Fabiano e a nossa querida ouvinte, fui instado, convocado por amigos, trabalhadores, sindicalistas, militares, produtores rurais, empresários, agricultores, a lançar uma pré-candidatura à presidência da República, para discutir um roteiro, uma agenda para o país. Não tenho a pretensão de ter o monopólio nem da verdade nem da razão, mas tenho, com a minha experiência e as minhas convicções, que participar desse debate. Então, vou fazer, no dia 14 de agosto, aqui no Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, o lançamento dessa pré-candidatura, onde vou apresentar as minhas razões, as minhas impressões sobre o próximo pleito, a próxima eleição e o que eu penso do Brasil sobre isso. Essa é a minha posição inicial, de participar dessa agenda para 2022, como pré-candidato à presidência da República, ou inicialmente uma pré-candidatura independente, porque estou sem filiação partidária no momento. Tony Mastaller, o João Guilherme Lima, pelo YouTube, pergunta: a fuga de patrocinadores do programa do Siqueira, motivada por suas declarações homofóbicas, demonstram uma nova força da opinião pública? Não tenha dúvida, né? Pelo amor de Deus, né? Nós estamos em 2021, a gente ainda vai ter declarações homofóbicas querendo fazer um tipinho para agradar um X% da eleição. Os patrocinadores que não correrem vão pagar o preço pela idiotice. Isso é estratégia comercial. Você apoiar qualquer tipo de homofobia hoje é um tiro no pé, além de ser uma ignorância e mostrar que você não tem caráter. Porque se você está preocupado com o hábito sexual do outro, desculpa, vai descarregar um caminhão de areia para fazer alguma coisa, né? Que faz você. E eu peço licença agora para dizer o seguinte: acabei de escutar do ministro, saiu feliz desse programa aqui. Temos um fato novo, temos um oxigênio novo de bom nível para começar a pensar em 2022. E já me coloco completamente a favor e apoio. Que coisa maravilhosa isso. Terça-feira ficou mais bonita agora. Marcelo Mota, São Bernardo do Campo, ABC Paulista. Fabiano ele pergunta como deverá ser a campanha eleitoral para presidente de uma possível terceira via. Rapaz, é uma pergunta complexa, mas a resposta está se dando aqui no programa. Acabou de ser lançado aí o próximo passo da terceira via, aqui com o ministro Aldo Rebelo. Mas, falando tecnicamente também, é importante que o candidato tenha um carisma pessoal, né? Tenha um carisma. O brasileiro tem essa necessidade de se conectar à pessoa, né? E não que isso seja bom, que seja bacana, mas, infelizmente, é uma necessidade psicológica de nossos eleitores, tá? Então, não adianta só
trabalhar essa questão programática, mas tem que se preocupar com isso também. A Adriana Moura no YouTube pergunta, Walter, o seu novo curso com treinamento à distância voltado para a política? A Adriana Moura pelo YouTube. Também é voltado para a política, mas agora dia 24 e 31 de julho aqui no Swiss Office, em Campinas. Então, Campinas, região, São Paulo, das 8 às 13, vou dar o curso Os Dois Caminhos da Oratória. É voltado para quem quer desenvolver a sua comunicação e influenciar com intenção, dentro do seu estilo mais natural, tá? Sem criar personagem. Mas também tem um curso específico para políticos, faço mentorias, então é só entrar em contato. Ministro Aldo, mais uma pergunta aqui com a Daniela Neves, pelo Instagram. Sua opinião sobre a nota do ministro da Defesa, Braga Neto, sobre as declarações do senador Omar Aziz, presidente da CPI da Covid? Eu acho uma tragédia. Por quê? Porque o presidente da República e o ministro da Defesa terem como necessidade política um bate-boca, uma arenga com senadores. O ministro fez essa, depois, mais recentemente, o presidente da República replicou numa polêmica com o presidente do Senado. Eu creio que isso é ruim para as Forças Armadas, é ruim para o país, é ruim para o Senado. Essas instituições deviam estar se relacionando em busca do denominador comum do interesse nacional, que deve conduzir, naturalmente, a atividade de todos, do ministro da Defesa. Nós somos cobrados, eu fui cobrado como ministro da Defesa pelo Senado, fui cobrado pela Câmara. Quando precisou, eu fui lá todas as vezes que fui convidado ou convocado, que para mim não faz diferença. Se a Constituição autoriza o Congresso a convocar um ministro, eu não posso me sentir ofendido quando sou convocado. Não posso. Então, para mim, nunca fez diferença. Era chamado, ou por convocação, ou por convite, à Câmara e ao Senado, eu ia lá explicar tudo da minha função, da minha pasta, como ministro da Defesa, do Esporte, ou da Ciência e Tecnologia, ou da Coordenação Política. Eu ia, porque isso é um ritual da democracia. Agora, quando você é criticado, você reage como se a crítica fosse um insulto, eu acho que isso tem alguma anomalia, algum problema. Conheço os comandantes militares, principalmente os dois, como conheci os que foram demitidos pelo presidente da República, são todos homens muito responsáveis, patriotas, mas a nota eu acho que foi uma coisa infeliz, não é uma boa notícia, nem para o Brasil, nem para as instituições, nem para as Forças Armadas. Muito bem, termina aqui essa edição do programa Gente que Fala. Vamos pondo um ponto final aqui na nossa conversa. Eu não tenho tempo para as despedidas de cada um, apenas o agradecimento em nome de toda a nossa equipe nesta edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Ordens de Pesquisa. Estiveram com a gente hoje o ex-ministro Aldo Rebelo, também ex-deputado federal, ex-presidente da nossa Câmara dos Deputados, o ator e publicitário Tony Mastaller, o publicitário Fabiano Caldeira e o preparador de lideranças com foco na comunicação Walter Lagoa. Na mesa de som com a gente, cuidando da sonoplastia do Gente que Fala, o Sérgio Souza, é o gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camuy é o nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. Antes aqui da despedida, na sequência, chegando na programação da Trianon, o Dermeval Pereira com o programa Sociedade em Foco, e depois, na sequência, às 14h, o André Lúcio Nicoli com o programa André e Você. 1h em ponto, obrigado.